Há lugares no mundo que o esquecimento não consegue curar. Feridas no tecido da realidade, escondidas em plain sight. A cidade de Albuquerque não consta em nenhum mapa atual. Ela foi desincorporada, riscada dos registros, uma mancha de tinta corretiva no pergaminho do progresso. Dizem que quem entra em Albuquerque não sai. Dizem que lá mora uma coisa que ninguém sobrevive para descrever. Meu nome é Elias, e eu fui um dos tolos que não acreditou nos avisos. Tudo começou com minha irmã Lia. Ela era arqueóloga, obcecada pelo passado, por coisas que deveriam permanecer enterradas. Ela partiu há 6 meses para mapear as ruínas de Albuquerque, uma missão financiada por uma universidade que logo depois negou qualquer envolvimento. A última mensagem dela veio como um sussurro roubado pelo rádio de campanha, uma gravação de 3 segundos que eu guardo no meu telefone até hoje. Voz da Lia, gravada. Elias, não é uma cidade, é um dente cariado no mundo. Ele não tem rosto, mas ele vê. A polícia arquivou o caso, desaparecida em área de risco, provável acidente. Mas eu conhecia a minha irmã. Lia não era dada a delírios. E aquela gravação, aquela voz, era o som puro do terror visceral. Foi assim que me vi, uma semana depois, estacionando meu jipe à beira de uma estrada poeirenta, diante de uma placa enferrujada e tombada. Albuquerque, fim da linha. O ar cheirava a poeira e abandono, com uma nota agressiva de podridão doce, como carne deixada ao sol. O céu acima da cidade era de um cinza opaco, permanente, como se o sol tivesse desistido daquele lugar. A cidade era um punhado de esqueletos de madeira e alvenaria. Casas desmoronando, lojas com vitrines vazias e escuras como órbitas vazias. O silêncio era a pior parte. Não era um silêncio pacífico, era espesso, pesado, um cobertor abafando qualquer som. Minhas próprias respirações pareciam gritos no vácuo. Eu carregava uma mochila com provisões, uma câmera de vídeo, uma tentativa patética de documentar o indocumentável. E a arma de meu avô, uma coisa pesada e fria que oferecia um conforto ilusório. As primeiras horas foram de uma inquietação crescente. Era a sensação de ser observado, não por uma pessoa, mas por algo que preenchia os espaços vazios entre as construções. Sombras se moviam na periferia da minha visão, recuando quando eu virava a cabeça. Toques gelados percorriam minha nuca, mas quando eu passava a mão, só encontrava a friagem do suor. Encontrei o acampamento de Lia no porão do que parecia ter sido um hotel. A barraca estava intacta, o saco de dormir ainda com a forma do corpo dela. Seu diário de campo estava aberto sobre uma caixa de metal. As primeiras páginas eram meticulosas, cheias de croquis e anotações. Mas as últimas eram um turbilhão de rabiscos frenéticos, desenhos de sombras alongadas, de bocas abertas em gritos silenciosos. E uma frase, repetida à exaustão, até que a caneta rasgasse o papel. Ele se alimenta da memória. Ele consome o que você é. Um calafrio percorreu minha espinha. Alimentar da memória. O que isso significava? A noite caiu rápido em Albuquerque. Uma cortina de escuridão absoluta puxada sobre os olhos do mundo. Eu acendi um lampião, criando uma bolha trêmula de luz ao meu redor no salão principal do hotel. Os sons começaram então. Sussurros.
não eram palavras, mas sim o eco de palavras, fragmentos de conversas há muito esquecidas, risadas que se transformavam em ganidos. Eles vinham de todos os lados, às vezes tão próximos que eu sentia o ar se mover. Elias, sussurrando: "Lia, é você?" Meu coração era um martelo batendo contra minhas costelas. Apelei para a lógica, um refúgio frágil. Era o vento, tinha que ser o vento. Mas então um cheiro invadiu minhas narinas. O cheiro do perfume de Lia, jasmim e sândalo, flutuando no ar podre. Era impossível. Era voz da Lia, sussurrando, vinda da escuridão: "Irmão, você veio me buscar?" Elias, voz trêmula: "Lia, onde você está? Mostre-se!" Voz da Lia, mais próxima, mas ainda na escuridão: "Ele está com fome, Elias. Ele quer saber o seu sabor. Ele quer saber o cheiro dos seus medos." Eu apontei a lanterna para a fonte da voz. Nada. Só a escuridão engolindo a luz. E então uma figura emergiu da penumbra no topo da escada. Era Lia, mas não era a Lia que eu conhecia. Sua pele estava pálida, quase translúcida, veias azuladas serpenteando sob a superfície. Seus olhos eram vidrados, sem vida. Ela sorria, mas era um movimento mecânico, um espasmo muscular que não alcançava o vazio em seu olhar. Elias, gritando: "Lia, o que ele fez com você?" A coisa, usando a boca de Lia, com um coral de sussurros agonizantes. "Ela está aqui, inteira. Suas memórias são doces. Sua infância, seu primeiro amor, o medo que ela sentiu quando me viu, tudo aqui." A criatura, porque era uma criatura, não minha irmã, ergueu uma mão pálida e apontou para sua própria cabeça. Então, ela desceu os degraus, movimentos desengonçados, como um fantoche com fios quebrados. Elias, recuando: "Saia dela!" A coisa ri, um som de vidro quebrado. Ela já se foi. Restaram apenas os ecos. Ecos que eu vou repetir para sempre, assim como farei com os seus. Foi quando eu a vi, a verdadeira forma. Por um instante, a ilusão de Lia vacilou. Por trás dela, projetada na parede pela luz trêmula do lampião, havia uma sombra. Era alta, esguia, uma silhueta de membros desproporcionais e ângulos impossíveis. Não tinha rosto, apenas uma profundidade mais escura que a escuridão ao redor. Uma boca aberta em um grito silencioso que sugava a luz e o som. Era a antítese da forma, a negação da vida. O medo me petrificou. A entidade avançou. A forma de Lia se desfazendo como fumaça, revelando a escuridão viva por dentro. A sala ficou gelada. O ar ficou pesado, difícil de respirar. A sombra se esticou, um braço de pura escuridão se estendendo em minha direção. Eu disparei. O estrondo da arma foi uma violação grotesca do silêncio. O projétil atravessou a forma ilusória de Lia e atingiu a parede atrás. A criatura nem pestanejou. A sombra riu, um som que não era um som, mas uma pressão dolorosa dentro do meu crânio. A coisa diretamente na minha mente. Metal, fogo, medo, sabores primitivos, deliciosos. Eu virei e fugi,
Joguei o lampião para trás, ouvindo-o se espatifar e apagar, mergulhando tudo em trevas. Eu corri cego, tropeçando em detritos, com a respiração um fogo em meus pulmões. Os sussurros me perseguiam, agora vozes familiares, minha mãe me chamando para jantar, meu professor do ensino fundamental, a risada de um amigo de infância há muito perdido. Era uma sinfonia de minha própria vida, usada como isca. Encontrei refúgio em uma pequena igreja de madeira no limite da cidade. A porta rangiu quando a forcei e eu a escorei com um banco caído. A escuridão aqui era um pouco menos opressiva. A luz fraca de uma lua que eu não podia ver filtrava-se delas frestas, iluminando os bancos podres e um altar vazio. Eu estava encurralado. Eu sabia. A coisa estava lá fora. Eu podia sentir sua presença, um peso contra a porta, uma escuridão que pressionava contra as frestas. Horas se passaram, ou minutos. O tempo perdeu o significado. Os sussurros pararam. A quietude era ainda mais aterrorizante. Então, uma nova sensação começou a surgir. Não era medo, era vazio. Eu me concentrei em uma memória, a primeira vez que andei de bicicleta. Meu pai correndo ao meu lado, sua mão firme no selim, mas os detalhes estavam desbotando. O rosto dele estava embaçado. A cor da bicicleta. Qual era a cor? Elias, para si mesmo, em pânico. Vermelha, era vermelha. Ele usava uma camisa azul. Mas a imagem na minha mente era em preto e branco, estática, como uma fotografia antiga. Um calafrio de um tipo totalmente novo me percorreu. Não era o medo da morte, mas o medo do esquecimento. Ele se alimenta da memória. A porta começou a tremer. Não era um impacto violento, mas uma pressão constante e implacável. A madeira estalou, gemendo. Eu agarrei a arma, minhas mãos suadas e trêmulas. A última bala. A porta se partiu ao meio, não por força bruta, mas como se a madeira apodrecesse instantaneamente, desintegrando-se em pó. A escuridão do lado de fora era absoluta, um muro de breu. E então a coisa entrou. Ela não precisava se abaixar. Ela simplesmente fluiu para dentro, preenchendo o espaço da igreja. A sala ficou mais fria. A respiração saía de minha boca em nuvens brancas. A sombra se ergueu diante de mim, sua forma impossível bloqueando o que restava de mundo. A boca era um vórtice, um redemoinho de escuridão que puxava não o ar, mas a luz, o som, e eu podia sentir meus próprios pensamentos. Apontei a arma. Minha mão tremia violentamente. Elias, gritando, um último ato de desafio. Vá embora! A voz agora um único sussurro, ecoando dentro de mim. Tudo bem, já estou dentro. E eu entendi. A verdadeira invasão não era física. Ela já estava aqui, no meu santuário mais íntimo, minha mente. Senti um puxão, uma sensação de desfazer, como um fio sendo puxado em um suéter. Memórias começaram a se desprender, flutuando em direção àquele vórtice. O cheiro do bolo de aniversário dos meus 8 anos. Gone. O som da voz de minha avó cantando uma canção de ninar. Gone. O rosto do meu primeiro beijo. Gone. Era uma agonia indescritível. Não era uma dor física, mas a dor de ser desfeito, apagado.
Eu estava me tornando uma casca vazia, um arquivo sendo deletado linha por linha. Eu caí de joelhos, soluçando, mas até minhas lágrimas pareciam sem significado. Um reflexo vazio de uma emoção que eu não conseguia mais lembrar. Elias, sussurrando, uma última memória teimosa. Lia, me perdoe. A coisa se inclinou sobre mim. A escuridão envolvente era tudo o que eu podia ver. Havia uma centelha de curiosidade nela. Ela não queria apenas me consumir. Ela queria saborear o momento final, o instante em que Elias deixaria de existir. E então, o clímax do seu banquete chegou. Ela mergulhou em mim, no núcleo do meu ser, para devorar a memória mais fundamental, a que me definia, o meu próprio nome. Ela vasculhou os confins da minha consciência, procurando por Elias. Ela revirou as memórias que já estavam fracas e desbotadas. Ela procurou no lugar onde meu amor próprio deveria estar, onde meu ódio, minhas ambições, minha vida inteira estava armazenada, e não encontrou nada. A pressão no meu crânio recuou. A escuridão ao meu redor vacilou. A silhueta da coisa, antes tão imponente e certa, pareceu hesitar. Um som emanou dela, não mais a risada triunfante, mas um ruído baixo, confuso, quase um questionamento. A coisa, sussurrando, perplexa, onde? Onde está o você? Eu levantei a cabeça. As lágrimas haviam secado. Meus olhos, que um instante antes estavam cheios de terror, agora estavam vazios, plácidos. Eu me levantei. Meus movimentos eram suaves, fluidos, não mais os de um homem assustado. A coisa recuou. Pela primeira vez, havia uma centelha de algo nela que se assemelhava ao medo. Elias, você não entende, não é? Você pensa que é o único predador aqui. Estiquei a mão, não com a intenção de golpear, mas de tocar. Minha pele, que antes era quente, agora estava tão fria quanto a dela. Elias, você me chamam de a coisa que ninguém sobrevive para descrever. É um nome dramático. Eu prefiro o esquecimento. É mais preciso. A entidade tentou se contrair, se dissolver nas sombras, mas ela estava presa. O caçador havia se tornado a presa em sua própria armadilha. Elias, você consome memórias. Você se alimenta do que as pessoas são. Mas e se você encontrar alguém que já está vazio? Alguém que já perdeu tudo o que era muito antes de chegar aqui? Alguém como eu? A forma da sombra começou a se desfazer, não em fumaça, mas em fragmentos de luz pálida e trêmula. Fragmentos de todas as memórias que ela havia roubado. Eu via rostos, lugares, momentos de alegria e terror, todos escapando dela, desvanecendo-se no ar. Elias, eu vim até você. Lia foi a isca. Sua gravação foi minha criação. Eu precisava que você estivesse faminta, distraída, pronta para se alimentar, porque o que você não sabia é que o vazio é contagioso. A coisa emitiu um último som, um grito silencioso de agonia e compreensão tardia. Ela, a devoradora de identidades, estava sendo consumida pelo nada que ela mesma provocava.
Sua forma colapsou, implodindo em si mesma, até que não restou nada. Nada, exceto um silêncio ainda mais profundo e o cheiro residual de podridão doce. A luz da manhã começou a filtrar-se pelas frestas da igreja. Pálida, doente, mas era luz. Eu me virei e saí pelo vão da porta destruída. A cidade de Albuquerque ainda estava lá, mas o peso no ar havia desaparecido. Os sussurros haviam silenciado. Caminho em direção aos limites da cidade. Minha mochila está vazia, minha câmera está desligada. Não há memórias para carregar, nenhuma história para contar. Apenas uma missão cumprida. Eu sou a isca. Eu sou o caçador. Eu sou o vazio que caminha. E há outras feridas no mundo, outros esquecimentos como eu, à procura de criaturas famintas para devorar. Então, da próxima vez que ouvir um sussurro no escuro, um cheiro de podridão doce onde não deveria haver, ou sentir que algo observa você dos cantos escuros do seu quarto, reze. Reze para que não seja só o vento, mas reze principalmente para que a coisa que vem atrás de você não seja eu.